Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao ESB Notícias, segunda edição desta segunda-feira, dia 30 de setembro. O Ibametro realiza vistoria em taxímetros da frota de Vitória da Conquista. A repórter Samara Dias traz as informações. Os taxímetros dos veículos que atuam no transporte de Vitória da Conquista passarão por vistoria. E no primeiro dia, a fila no Ibametro já estava assim. O Imetro determina que, pelo menos uma vez por ano, todos os veículos que utilizam o taxímetro passem pela vistoria. Desta forma, o Ibametro publica uma portaria no Diário Oficial do Estado, convocando em um período dentro do mês para que seja feita essa verificação. Vistoria curso estabelecido R$ 7,50 na bandeira 1 e R$ 7,90 na bandeira 2. Uma média de 300 veículos deve ser vistoriada. Tem toda uma documentação que é conferida, desde o alvará da prefeitura, a documentação do veículo, toda tem que estar em dias, a questão dos pneus também do veículo tem que estar dentro das normas estabelecidas pela lei, além dessa questão da verificação. Ou seja, a gente confere o táxi na pista, passando em um percurso a bandeira 1 e em outro percurso a bandeira 2. A estimativa é que 45 a 50 taxímetros sejam vistoriados por dia. Todos os taxistas devem realizar a vistoria até o dia 9 de outubro. Para isso, é preciso fazer o agendamento de e qualidade e trazer os exigidos. Relativamente fácil, eles fazem através da entidade da categoria deles, que é o sindicato dos taxistas, ou individualmente também tem essa prerrogativa, entrando no site e fazendo o seu agendamento, seguindo passo a passo. E tem que trazer quais documentos? O documento do veículo, estando em dias, a documentação também do permissionário, do proprietário do veículo, com o taxímetro, toda a documentação pessoal dele, juntamente com o documento do veículo. Os táxis de Vitória da Conquista também passaram pela segunda vistoria anual realizada pela Secretaria de Mobilidade Urbana. 313 táxis foram vistoriados, 306 foram aprovados e 53 veículos ainda não compareceram. Ele pode ser punido com a suspensão da permissão dele em caso de reincidência até a cassação dessa permissão. Então, a gente orienta todos os permissionários, eles são notificados quando não comparecem e tem um prazo também, caso ele tenha qualquer tipo de impossibilidade, tais como manutenção em veículo, etc., em decorrência de acidentes, de fatos fortuitos. A gente concede nesses casos especiais, mas em casos onde ele não apresenta nenhuma justificativa e também não comparece, a gente faz a notificação e, se ele não apresenta, ele pode ter a suspensão da sua permissão. E o Centro Terapêutico Renascer realizou mais uma importante ação social neste ano, em que se comemora 14 anos de atividades em Vitória da Conquista. A reportagem é de Luiz Pedro Passos. Um dia de lazer, um dia diferente, um dia para falar de combate às drogas. Essa foi a proposta do Centro Terapêutico Renascer, que em 2019 completa 14 anos de atividades em Conquista. É um trabalho de resgate, só com mulheres que estão à margem da sociedade, mulheres que as pessoas olham e dizem não tem mais jeito, mas ali no centro terapêutico nós não fazemos um trabalho social comum, eu costumo dizer isso, nós fazemos missão, porque a gente vai e recebe essas mulheres, acolhe e de repente a gente começa a fazer um trabalho, nos três, no corpo, alma e espírito. O Centro Renascer tem como público-alvo as mulheres com histórico de anos. O seu primeiro foi aos 3 anos de Itara. Eu estava muito de barra, seresta, sentada em mesas, cervejada com amigos. E um daqueles amigos que eu sentava na minha mesa, ele era usuário de cocaína. Há muito tempo eu via ele usando, mas eu nunca quis participar. Ele sempre insistia, mas eu nunca quis. Então um dia eu disse, daí, na brincadeira, Peguei aquela célulazinha de R$10, eles fizeram aquela e cheirei. E com 8 dias, na mesma mesa, tornei a cheirar de novo. Aí com 15 dias eles não vieram.
e eu já senti falta da droga. Então eu já corri atrás para comprar. Aí eu fui comprando, me viciando, cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais. E quando eu não pude mais comprar cocaína, eu fui pro crack. Foram 22 anos de dependência, fazendo uso de cocaína e do crack, que só teve fim ao chegar no Renascer. Chegou uma época que minha família se reuniu, porque a minha vitória da história. 0% terapêuticos, ali as flores, ao lado do cemitério, né, na rua Campo Santo. E ali eu fiquei por volta de 10 meses, recebendo tratamento. O tratamento ali no Centro Terapêutico Renascer é a palavra. Com o Renascer, Dona Maria renasceu. Hoje é vida nova, é só quando Jesus chega, o negócio é diferente. Que coisa boa. E no encerramento do Primavera de Museus, uma homenagem às merendeiras de Vitória da Conquista. O repórter Luiz Pedro Passos acompanhou a programação. A 13ª Primavera de Museus culminou as atividades com homenagem às merendeiras de Vitória da Conquista. Nós compreendemos a educação como um todo, né, como a extensão da compreensão do ser humano como um todo, que o ser humano não alimentado, ele não pensa, ele não reflete, ele não produz conhecimento. E nessa merendeira que ensina também para as crianças a importância de que cada alimento tem. Responsáveis pela produção do cardápio, que chega até as mãos dos estudantes, durante a homenagem, elas relataram um pouco das suas vivências e experiências no trabalho escolar. Quando a gente pensa no que essa merendeira está produzindo, ela não está produzindo só pelo fato de produzir, ela está produzindo pelo fato de nutrir essa criança. Então, assim, dentro lá da escola, o que a gente busca é esse papel, né, de educador, de falar da alimentação de uma forma educativa, uma abordagem como um todo, não só assim, merenda para matar a fome, mas merenda como educação, como conhecimento, como mudança de hábitos, né, de conhecimento. A Primavera de Museus em Conquista é coordenado pelo ProLeu-ESB. Neste ano, homenageou também a professora Amélia Barreto de Souza, logo na cerimônia de abertura da programação. Tivemos momentos maravilhosos, abrindo uma família da professora Amélia Barreto, trazendo alimentos que ela produzia em vida, receitas várias, discutindo os alimentos, não só para satisfazer o corpo, mas também para satisfazer a mente, a alma das pessoas. Agora chegou a vez do tempo e a partir de hoje você confere as informações do tempo e da temperatura na análise do nosso colega Marcel de Souza. Boa noite, Marcel. Seja bem-vindo. Obrigado, boa noite a todo mundo que assiste o ESB Notícias, segunda edição. E eu começo então perguntando qual é a previsão do tempo para a Vitória da Conquista amanhã e também para outras cidades da nossa região. Antes de falar de amanhã, nós vamos começar falando de hoje. O tempo em Vitória da Conquista foi com mínima de 14 e máxima de 27. Na Zona Oeste, o tempo fechou hoje à tarde. Choveu um pouquinho por lá, mas na Zona Leste, nenhuma gotinha de água ali. Amanhã, o tempo deve ficar um pouquinho fechado, com possibilidade de chuva em várias partes da cidade, mas chuva passageira. A mínima é de 17, a máxima de 26 e a umidade relativa do ar vai estar em 80%. Agora, Vitória da Conquista sempre tem essas surpresas pra gente, né? com Enquanto certeza. a Zona Oeste está lá chovendo com frio, a Zona Leste pode estar também com outro tempo e temperatura. Mas de Mucugê, as de chuva lá é 100%, tá? Entre poucas nuvens, a mínima é 21 e a máxima de 30 graus para Mucugê. Agora vamos ver a próxima cidade aqui da nossa região, Anagé, a mínima é de 20, a máxima é de 32. A gente estreou a previsão do tempo no Edição de Notícias com Jaqueline, né, no último sábado, e o pessoal ficou espantado com a sensação térmica. E agora, amanhã, para vocês terem ideia, a sensação térmica em Anagé é de 42 graus. Então, assim... Nossa, muito calor. Muito né? calor na cidade. Em Guanabi também vai fazer muito calor. 43 graus de sensação térmica, a mínima é de 22, a máxima é de 33, mas o alerta que eu tenho para o pessoal de Guanabi é o índice extremo de emissão ultravioleta, que o pessoal tem que se hidratar bastante. Isso é um risco, então é muito bom usar protetor solar, roupas leves e abusar bastante
da hidratação, porque o calor é muito nessas cidades da região do sertão da Bahia. Muito cuidado com os raios com do sol. Com certeza. Se proteger bastante, um guarda-solzinho, um protetor solar, roupas leves e muita hidratação. Agora, Marcelo, conta pra gente, foi também assim um início de semana de primavera meio atípico, né? Com temperaturas mais baixas, friozinho à noite, enfim. Com certeza, em Vitória da Conquista está nesse nível. Agora a tendência é esquentar mais o mês de setembro. Até o mês de novembro, mais ou menos, o clima deve esquentar um pouco e a partir de novembro, sim, vem a época das chuvas, são aquelas chuvas fortes. Mas aí amanhã eu vou esclarecer para vocês um pouquinho sobre essa previsão. Ok, então tá aí Marcelo de Souza, nosso colega, trazendo para a gente a análise do tempo e da temperatura para Vitória da Conquista e também para outras cidades da região sudoeste. E no próximo bloco você confere uma entrevista com o secretário de Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues, ele que participou do aulão do Universidade para Todos e de reuniões com a reitoria da universidade. E conversa com a gente sobre a situação das universidades públicas e sobre os desafios da Secretaria de Educação para 2020. O intervalo é rápido, não saia daí. Obrigado por compartilhar mais um sorriso. Obrigado por permitir que famílias inteiras renovem as esperanças. Obrigado por possibilitar que mais uma pessoa tenha saúde para agradecer e para fazer parte desse gesto. Obrigado. Doar sangue é compartilhar vida. Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Continua amamentando após voltar ao trabalho, merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto, oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. E a gente continua falando sobre este assunto e a gente recebe aqui em nossos estúdios o secretário de Educação do Governo do Estado, Jerônimo Rodrigues, ele que participou também do Universidade para Todos no lançamento aqui no sábado, aqui na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, e também fez uma visita dirigida ao campus da universidade aqui em Vitória da Conquista. Secretário, muito boa noite, seja bem-vindo aos estúdios da TV UESB. Eu começo então perguntando, falando sobre UPT, Universidade para Todos, qual a avaliação que se faz desse importante instrumento de inclusão social quando a gente fala sobre pessoas, jovens, que saem da escola pública e conseguem ter o acesso às universidades? Boa noite, Aline. Boa noite a você, telespectador. Prazer muito grande estar aqui nesta universidade importante para a região sudoeste. Tem um papel muito grande a UESB para nós, formação de professores, pesquisa, extensão. E nesta agenda com a Universidade para Todos, eu senti pelo menos uns 3 bons sentimentos. O primeiro, da relação entre a universidade e a educação básica. São 300 jovens que participaram dessa agenda da UPT, de 6 ou 7 municípios, e a gente viu ali o link entre a universidade e a educação básica. A importância que a universidade tem para fortalecer este caminho. Um segundo sentimento foi a presença dessa juventude dentro da universidade. Poucos de nós tivemos a oportunidade de, antes de entrar na universidade, já estar frequentando ela. Conhecer professores, conhecer laboratórios, conhecer a reitoria de uma universidade. Então, isso é uma estima, é uma elevação de estima, é uma situação de elevação de estima dessas pessoas que passam a acreditar que é possível sonhar, e muitas dessas pessoas, os seus pais, os seus responsáveis, não chegaram à universidade. Eles chegam na sua comunidade contando. Teve um fato que estava à mesa conosco, uma estudante de Direito, quilombola, e ela anda 45 quilômetros da comunidade para chegar até a sede e depois mais 200 para chegar até aqui. Numa parceria, um regime de colaboração muito forte entre a universidade, entre as prefeituras municipais, que é o terceiro sentimento, que é esse regime de colaboração. Para que esses estudantes estejam aqui fazendo essa preparação para adentrar na universidade,
tivemos a parceria da universidade, do estado, mas também da prefeitura, que viabiliza transporte, que organiza e ajuda a gente a fazer com que a gente possa fortalecer um tratamento diferenciado, mais justo com os estudantes da escola pública, que é fundamental. E aí a gente fica mais feliz quando a gente vê os próprios estudantes, que é outra ação. Os professores desse curso são estudantes da própria universidade. Então, a linguagem é a mesma, a expertise em lidar um com o outro, de olhar, a forma de falar, de brincar, são os mesmos estudantes que são monitores dessas turmas. E uma aula bacana de biologia, de química, de redação. Fiquei muito feliz e acredito que a universidade vai cada dia mais ampliando a fazer o seu papel político-pedagógico para uma região tão importante como é o Sudoeste. Secretário, essa é a sua primeira visita enquanto secretário de Educação à Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Aí a nossa pergunta, qual a avaliação que se faz desse importante instrumento também de inclusão da nossa região, que é a universidade? Como depoimento de um cidadão baiano, eu já tive a oportunidade de vir assinar convênios com esta universidade em outros momentos, com a Ciência e Tecnologia, onde eu atuei, depois na condição de secretário nacional do governo da presidenta Dilma, viemos aqui também com um projeto para Itapetinga, através de um projeto de lei, e agora é um desdobramento essa nossa agenda institucional. A minha equipe está aqui com a equipe do reitor, tratando de temas que a gente já vem conversando desde o início deste ano, quando iniciou nossa gestão na secretaria, tratando de uma pauta de orçamento. Por isso nós visitamos os laboratórios, os prédios, nós fomos em sala de aula, a gente teve um sentimento mais próximo do campus, um campus bem tratado, e aproveito aqui para divulgar e pedir para que você que está assistindo, pegue sua família, venha conhecer o campus, venha conhecer a estrutura do que existe de legal, de bonito, a universidade se entregando. É claro que nós estamos falando aqui de um dos campos da UESB, que é aqui de Conquista, mas Itapetinga eu conheço o Jiquié, a terra onde eu estudei quando pequeno, então eu tenho assim muito orgulho, um orgulho muito positivo, um orgulho bom de estar compartilhando nesse momento com os 4 reitores. São 4 universidades estaduais que nós temos, nós já visitamos 3 com esta, está faltando agora mais uma para a gente poder fechar um ciclo de continuidade das reuniões que a gente vem fazendo em Salvador, quando os reitores e suas equipes vão lá, mas também com o próprio movimento docente, e está tendo uma mesa de negociação com os docentes, com a pauta, mas também com os estudantes. Então é fundamental para a gente compreender o lugar da universidade, o lugar da democracia, o lugar do conhecimento. A universidade exerce um papel muito importante com um plano estadual de desenvolvimento. A universidade, além de formar profissionais, forma professores, executa projetos de pesquisas assim, muito dignos de que essa região realmente mereça. Então é um prazer estar nesta universidade com o escalão dela, com os professores dela, e em um dia onde tem estudantes que ainda não são universitários, mas pretendem ser e ser estudantes desta universidade. Agora, secretário, como você bem colocou, existe realmente assim, um plano de integração com as universidades públicas e, na verdade, a gente pode destacar dessa forma, como uma grande política de enfrentamento aos ataques que as universidades públicas vêm sofrendo por conta do governo federal. E aí eu estou falando sobre a questão do corte de verbas, dos cortes de bolsas de mestrado, de doutorado, e aí o governo do estado chega também para fazer frente a essa política nefasta. Então, é muito difícil quando um governo federal se ausenta de uma política pública, seja ela de saúde, segurança pública, saneamento, no nosso caso da educação, porque o Estado sozinho ele não tem capacidade de absorver uma demanda tão grande de um Estado tão grande como este do Estado baiano. Então, ver o governo federal se eximir de uma responsabilidade, pior, além de eximir, de ir saindo, por exemplo, do corte de bolsas, que é ruim quando temos uma universidade dessa que acessa bolsas para pesquisas, para estudo, e o governo federal se ausenta dele. É claro que a gente fica com a responsabilidade maior. Como é que vai acontecer essa pesquisa? A gente não tem condições de garantir o próprio recurso de permanência estudantil, bolsas para estudantes carentes. Na medida em que o governo federal se ausenta delas, ou numa federal ou numa estadual, a gente tem que ir absorvendo isso de uma forma em um momento de crise econômica. Então nós temos a clareza que nosso papel está tentando ser
digamos assim, continuar a ação do Estado com a sua responsabilidade. O Estado da Bahia é um dos poucos, é o único que tem 4 estaduais. Nós temos uma oferta, pegando da UESB, nós temos uma oferta de cursos de quase 2.500 vagas por ano. Você vê o tamanho que essa universidade tem de importância com os 3 campos. O reitor acabava me dizendo que a média de entregas de profissionais para o estado da Bahia e para o Brasil, porque não é para Jequié, nem para Itapetinga, nem para Conquista. Quando uma turma se forma é para o Brasil, inclusive para fora do país. Quase 2.000, 1.600 pessoas se formam anualmente. Então isso é importante para a gente garantir que prefeituras que precisam de bons profissionais, o comércio, a economia, a cultura, o jornalismo. Então a gente se sente muito assim, gratificante em estar fazendo o papel e o dever de casa. Aí são projetos, por exemplo, que o governo do estado vem fazendo de assistência estudantil, de acesso à universidade, de pesquisa. E essa interação que a gente percebe com as universidades públicas federais é muito importante. É uma grande rede que nós temos, são 6 federais, 2 institutos, com as 4 nossas. E, além eu não posso abrir mão da condição de secretário de Educação do Estado da Bahia, também de dizer, de registrar da importância da rede particular de universidades e faculdades. Afinal de contas, tem uma contribuição também a partir deles, ou da universidade, ou do ensino médio fundamental. Esse setor da educação ajuda a gente a qualificar a nossa aprendizagem no Estado da Bahia. Secretário, falando um pouco também sobre o Plano de Desenvolvimento Integrado Bahia 2035. Como que as universidades públicas se inserem dentro desse projeto? Primeiro dizer que o Estado da Bahia faz o seu dever de casa do dia a dia. Então, anualmente, a gente tem as entregas a serem feitas nas diversas secretarias de Estado. Mas o governo vem, desde o governo Wagner, agora com o governo Rui, pensando a longo prazo. Então, o PDI é um programa que pensa à frente. Então, pensar daqui a 15 anos, 20 anos, 2035, olhar dizendo assim, o que nós estamos fazendo de educação agora, por exemplo, com um programa desse, isso vai surtir efeito daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Então, nós temos que pensar dessa forma. Então, uma ação dessa, para ampliar o acesso à universidade, ela tem que ser pensada agora, porque a demanda está na mesa nossa, mas tem consequências disso daqui a 5, 10 anos. Se a gente não faz uma ação dessa, a gente chega daqui a 5, 10 anos com a deficiência de formação de profissionais, por exemplo, em algumas cadeias produtivas, em alguma agenda cultural. Então, por isso que é importante a gente pensar, é um plano que mesmo um governo de Estado tendo ali 4 anos de gestão, a gente pensa os 4 anos, mas assim, olha, o que estamos fazendo aqui vai sim repercutir nos próximos 10, 15, 20 anos. Então, pensar a longo prazo é fundamental para a gente, porque a gente está aqui hoje dentro de um estúdio, de uma televisão, de uma TV universitária, porque há 15, 20 anos atrás alguém pensou que era importante ter uma comunicação qualificada, para a gente poder chegar a um público que gosta, que prefere um canal que se comunica com temas de interesse deles. Com certeza. Falando também um pouquinho sobre o projeto Bahia Estado Voluntário. Já está na pauta da Secretaria de Educação também esse importante projeto. Então, o governador Rui Costa, desde o primeiro mandato, que ele vem tentando estimular na Bahia, no estado da Bahia, uma agenda de voluntariado. Nós já temos isso. Por exemplo, as escolas nossas estaduais, muitas das escolas nossas, já tem ali um profissional que é voluntário, que vai lá e pinta, ajuda a pintar, que vai lá e ajuda a fazer um de alguns estudantes que estão com algum dificuldade. Então já existe. O que é que ele está fazendo? Criar essa cultura, não só na rede estadual, digamos assim, estatal, não é uma plataforma chapa branca. É uma plataforma que vamos ter lá hospitais, vamos ter lá escolas, a gente vai ter lá os CSUs da gente, mas vai ter também instituições que atuam que não são estatais, são privadas, ONGs, centros espíritas, religiosos, culturais, desportistas. Então, essa plataforma tenta fazer um debate em torno do voluntariado na Bahia. Nós queremos criar, fortalecer essa cultura para que a gente possa, desde cedo, iniciar já com as nossas crianças, entendendo que na condição de um professor como eu sou, eu posso me dedicar, além de fazer já uma agenda bastante
densa no trabalho que a gente faz, na condição, por exemplo, de professor, a gente pode se dedicar. O governador Rui Costa, por exemplo, se cadastrou, vai ser voluntário em uma horta comunitária em um bairro do São Caetano, em Salvador. Então ele vai aos domingos, ele vai se agendar para ir lá, capinar, colher, molhar, enfim. A gente pode tranquilamente chegar numa escola e se oferecer para poder fazer um reforço, ou chegar em uma associação que cuida de idosos e dizer, olha, eu vou vir aqui domingo para poder contar história, ler livros, eu vou vir aqui porque eu sou pedreiro e eu não sei fazer isso que você faz, mas eu sei fazer isso. Então, quando chega, por exemplo, um pedreiro, um jardineiro numa escola, dá uma contribuição e às vezes não só efetivamente naquele lugar que ele está fazendo ação. Já a própria agenda dele já dá uma aula para nós de conteúdo pedagógico, como é que são as coisas. Uma interação cada vez maior entre escola e comunidade. Perfeitamente. Ok. Esse é o secretário Jerônimo Rodrigues, secretário de Educação do Governo do Estado, presente aqui na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, trazendo para a gente informações valiosas sobre as universidades públicas, sobre o papel da Secretaria de Educação do Estado e avaliando também o nosso projeto de universidade pública, que é a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Secretário, muito obrigada pela sua presença e sua participação aqui no ESB Notícias, segunda edição. Volte mais vezes para trazer para a gente cada vez mais informações importantes e valiosas para a nossa educação. Então, a última vez que a gente se encontrou, a gente estava em Mucugê, é numa verdade. Festa literária. Eu quero dizer a você e às pessoas que estão nos assistindo, a gente está fazendo uma grande rede, juntando aí os municípios que realizam essas festas literárias. Então, já temos aí quase 30 cadastradas. É importante porque a festa literária é um espaço de educação para leitura, de encontros culturais, um conjunto de pessoas que escrevem cordel, livro, poesia, vão lá e a gente dá espaço para estimular esse momento de leitura. Então, fico muito contente em estar nessa Casa do Saber aqui de Vitória da Conquista, Itapetinga, Jequié, os municípios vizinhos, todo no entorno, buscando fortalecer a nossa querida UESB. Então, eu que agradeço essa oportunidade. E digo a você que estou muito feliz, muito contente, muito orgulhoso de revelar aqui que nós estamos em uma universidade de qualidade, de excelência, muito bem tratada e além do tratamento físico, tem um tratamento pedagógico do que é trabalhado aqui, nos cursos que são oferecidos. Então eu estou aqui, pretendo voltar mais vezes, então essa é na agenda que estamos fazendo com os reitores e com os pró-reitores, é uma agenda de trabalho, aproveitando para uma aula inaugural nesse processo aqui agora da Universidade para Todos, mas digo que a gente vai ter que sentar mais vezes, é uma agenda específica da nossa Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Volte sempre, será sempre bem-vindo. Muito obrigado. Tá, e a gente vai para um breve intervalo e já a gente volta com mais informação e conteúdo para você. É um minuto só. A primavera já chegou no seu canal 4.1. É tempo de colorir as ruas, as praças. Celebre com a gente o florescer da vida. Estamos de volta ao vivo aqui pelo ESB Notícias, segunda edição. Há 27 anos, uma família do bairro Morada Nova oferece o tradicional caruru de Cosme e Damião. Confira na reportagem de Luiz Pedro Passos e Lucas Chaves. Diante do altar com imagens de São Cosme e Damião e outros santos, Mãe Rita se prepara para oferecer o caruru, uma festa realizada há 27 anos por ela e o seu esposo, como forma de pagamento de promessa. Eu estava passando uma vida muito difícil, muito mesmo, né? No qual eu acreditava no santo São Cosme e São Damião, né? Pronto. Mas eu nunca acreditei que alguém recebia ele, que ele existia, que fazia alguma coisa. Para mim era só a invenção do povo. Mas como eu precisava muito, aí eu fiz uma promessa a ele. E falei assim que eu não acreditava nele. Mas se ele existisse e pudesse fazer alguma coisa por mim, pedi o que eu tinha que pedir. E falei que eu daria cariru como pagamento para o resto da minha vida, eu e meu esposo. O ritual começa com a ascensão ao altar. Os tambores tocam, músicas são cantadas em devoção, enquanto os participantes também recebem o incenso. Em seguida,
A mesa é armada com um lençol branco, flores, velas, imagens de São Cosme e Damião e Santa Bárbara. Uma pequena porção de comida é colocada aos pés dos santos. Agora chegou o momento de servir o caruru a 7 crianças, com no máximo 7 anos cada. Os meninos comem juntos, com as mãos. Só depois, os demais convidados participam da celebração. Uma tradição que se repete há anos e que essa família busca preservar. Passar, né, adiante tudo que nós aprendemos. Essa fé, né, que já vem de antecedentes, né? A gente tem que procurar passar para os nossos filhos. Preservar para que assim essa celebração, cuja forma de homenagem aos santos católicos tem origem na cultura africana, continue unindo as diferentes denominações religiosas. Famílias são todos católicos, mas só quem trouxe esses momentos só foi eu. Às vezes que eu reclamar, meu Deus, para que isso? Sou gêmeos, a minha irmã não liga, eu sou eu que tomo conta. E tem muitos anos e sempre eu vou com muita alegria, felicidade. Às vezes não vou dar, mas quando chega no dia eu tenho que estar em pé e fazer, né? E agora chegou a vez do esporte. Gabriel Pires já está aqui conosco, trazendo para a gente todas as informações do resumo da rodada esportiva deste fim de semana e teve Sub-15 e Sub-17. Boa noite, Gabriel. Muito boa noite, Aline. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Web Notícias, segunda edição. A gente vai ver agora na tela os jogos deste final de semana do Vitória da Conquista, porque teve vitória em 2 jogos, viu? No Sub-15, a equipe bateu o Astro por 1-0, jogando fora de casa. No Sub-17, a equipe também bateu o Astro, dessa vez por 3-0. No campeonato Sub-15, o Vitória da Conquista está em 4º lugar com 4 pontos. Já no Sub-17, também está em 4º lugar com 4 pontos. O Vitória da Conquista volta a jogar no dia 5 de outubro contra a equipe de Maragogipe no estádio Edivaldo Flores, aqui em Vitória da Conquista. Ok, mas teve também Intermunicipal nesse fim de semana. Campeonato Intermunicipal, decisão da segunda fase do torneio, viu? E a seleção de Vitória da Conquista perdeu para a seleção de Itambé no jogo de volta, jogando aqui no estádio Edivaldo Flores. Confira na reportagem de Jeane Sampaio e Paulo Calede. O Estádio Municipal Edivaldo Flores, em Vitória da Conquista, foi palco para mais uma disputa do Campeonato Intermunicipal. As seleções de Vitória da Conquista e Itambé disputaram lance a lance por uma chance de fazer um gol. No último minuto do primeiro tempo, a equipe do Itambé abre o placar com o chute na rede do jogador Romário. Estamos felizes pela classificação que a gente estava precisando. Logo no início foi um pouco... A gente teve umas folgazinhas bem antes, no começo do campeonato, que a gente teve uma chave de 3, grupo de 3. E foi o que a gente estava precisando. A gente ganhou de 1-0 dentro de casa. Um jogo anterior nós demos 6-0, acho que em Poções. E a torcida sempre cobrando, porque a gente ganhou de 1-0 em Conquista. E a gente precisava dessa vitória, que foi o mais importante, que foi fora de casa contra a Vitória da Conquista. A gente está de parabéns, todo mundo. No segundo tempo, a equipe do Vitória da Conquista tenta mudar o resultado. Entre algumas cobranças de falta e de escanteio, os chutes não alcançaram o fundo da rede e os gols não surgiram. Péssima, não gostei em momento nenhum do nosso time. Nós fomos um time que não fizemos nada do que foi trabalhado para esse jogo. A gente sabia que ia enfrentar um adversário bom, jogadores experientes, mas a garotada sentiu muito, acho que a responsabilidade do jogo, por isso não fizemos um bom jogo. Agora nós vamos esperar, né, o restante da rodada para definir se a gente entra como biônico. Provavelmente a gente entra. E aí vamos só esperar o adversário, né? Provavelmente na próxima semana o jogo será em casa e decide o segundo jogo fora. A seleção de Itambé volta mais ofensiva com muita sede de gol e várias chances de ampliar o placar, mas não conseguiu. O resultado foi esperado, que nós trabalhamos forte as 2 semanas, ganhamos o jogo dentro de casa e viemos aqui em busca da classificação e graças a Deus saímos com um resultado positivo. Classificação para a 3ª fase e vamos, com fé em Deus, ganhar voos mais altos no Intermunicipal. A gente treina forte, a união do grupo, que graças a Deus está vendo, e a graça de Deus, que é o mais importante nesse momento. Final da partida, o Itambé classifica para a 3ª fase. Vitória da Conquista, apesar da derrota, consegue se classificar para a próxima fase através da vaga biônica. E também no Intermunicipal teve outros jogos. Outros jogos aqui da nossa região, vamos ver agora na tela aí a tabela
porque além desse jogo, o Vitória da Conquista e Itambé, vencido pela seleção de Itambé no estádio Edivaldo Flores, ontem às 10 horas, em Itapetinga às 15 horas, a seleção de Itapetinga goleou a equipe do Guanambi por 4-0. No primeiro jogo foi 3-1, nesse segundo 4-0, um 7-1, aí quase Brasil e Alemanha. Nossa. E também no Intermunicipal da próxima fase, como é que fica? Próxima fase, porque a seleção de Itapetinga, a seleção de Itambé e a seleção de Vitória da Conquista estão classificadas. A gente vai ver agora na tela os confrontos das equipes para a próxima fase. Vitória da Conquista vai jogar contra Porto Seguro, Itapetinga joga contra Canudos e Itambé joga contra Ibicaraí. Os jogos da terceira fase, antes das oitavas de final do Campeonato Intermunicipal, serão nos dias 6 de outubro e também no dia 13 de outubro. E você confere tudo aqui na tela da sua TV UESB. Então por hoje é só. Por hoje é só. Sexta-feira a gente está de volta aí, porque tem estreia do Campeonato Baiano Feminino e final da LCDT, além do Campeonato Intermunicipal neste final de semana. Tá, então, Gabriel Pires trazendo pra gente todas as informações do resumo da rodada esportiva deste fim de semana. E como ele bem colocou, sexta-feira ele volta para trazer pra gente mais informações. Boa noite, muito obrigada, Gabriel. Boa noite, Aline, muito obrigado. E o UESB Notícias segunda edição fica por aqui. Para rever essas e outras informações, acesse o nosso site surte.uesb.br. E se você tiver alguma sugestão de pauta, fale com a gente por meio do nosso WhatsApp 34248763. A gente volta amanhã às 6 da tarde. Boa noite, um excelente início de semana e até amanhã. A primavera já chegou no seu canal 4.1. É tempo de colorir as ruas, as praças. Celebre com a gente o florescer da vida. Todos contra a dengue. Não deixe água